Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada aí dos exercícios de tarefa, tanto dos exercícios de aplicação quanto dos exercícios propostos, referentes aí ao módulo 4, Sociedades Humanas Além da Natureza. Bom, vamos começar então o exercício 1, vai falar o seguinte: de que maneira as sociedades humanas se diferenciam das sociedades formadas por outros animais? Bom, pessoal, aqui nós temos um modelo de resposta bem grande, bem abrangente no exercício 1, e é claro que não necessariamente o que vocês colocaram tem que estar idêntico ao que a apostila traz, mas o importante é que conste, os elementos que essa resposta ela vai nos dar. Bom, como é uma resposta aqui muito ampla, muito grande, é comum, que vocês tenham colocado algumas partes, desse todo aqui que ele traz, O importante é que o que vocês colocaram esteja de fato de acordo com a proposta que nós estudamos nos textos teóricos, tá bom? Bom, vamos lá então. De maneira geral, as sociedades de animais caracterizam-se como relações ecológicas intraespecíficas, que são entre seres de uma mesma espécie, e harmônicas, nas quais prevalece a cooperação, o que contribui para a sobrevivência de todos e para a sua reprodução natural. Isso acontece com diversos tipos de animais, desde insetos, como formigas, até primatas, como chimpanzés. Sociedades formadas naturalmente e que são decisivas na preservação de sua espécie. Diferentemente das sociedades humanas, a suposta vida social dos animais é conduzida exclusivamente por forças orgânicas da natureza, lembrem do determinismo, E essas associações de indivíduos de uma mesma espécie realizam sempre nos limites da natureza, ou seja, eles não ultrapassam isso, Já a realidade das sociedades humanas, por sua vez, ultrapassa a natureza com a elaboração de um mundo propriamente humano, Os humanos modificam o meio natural e desenvolvem a linguagem, Estabelecem noções, princípios morais e regras sociais que não são naturais, mas sim criações da sociedade, A conduta social dos animais segue o que é ditado pela natureza, determinismo, Já o comportamento humano é intensamente influenciado pela sociedade, excedendo, indo além da a condição humana de ser natural. Então, esse daqui é o exercício 1, tá? Vamos agora para o exercício de número 2, um exercício de múltipla escolha, que vai falar o seguinte: a sociologia, ela surge no século XIX, momento marcado por uma intensa crise social na Europa. Émile Durkheim não deixou de ser influenciado por esse contexto. Nesse sentido, um dos seus objetivos era fazer da sociologia uma disciplina científica capaz de criar respostas aos desafios enfrentados pela sociedade moderna. Entre esses desafios, colocava-se a crescente contradição entre capital e trabalho, entendida pelo autor como um exemplo de efeitos de um estado de anomia. Lembrem-se, estado de anomia nós conversamos ali no final do texto, que é um estado onde falta, as instituições aí que exercem o poder sobre os indivíduos, A consciência coletiva ela vai se enfraquecendo, Então, estado de anomia é quando não existe essa influência de valores, sobre o indivíduo vai se tornando cada vez mais especializado, Como ele fala aqui, e nós falamos sobre a nova divisão do trabalho, O indivíduo vai se especificando, vai se especializando, e a sociedade cada vez menos, influencia na sua vida, Então, o nosso gabarito é a letra C, pela ausência de instituições capazes de exercer um poder moral sobre os indivíduos. Ele vai falar também aqui, que o Durkheim observa a anomia na fragilização da consciência coletiva, como eu disse para vocês, e na ausência de sólidos referenciais de valores que são capazes de regular a conduta dos seres humanos na sociedade moderna. Então, a influência da sociedade sobre o indivíduo ela vai se tornando mais fraca, Essa consciência coletiva vai se enfraquecendo, e aí nós temos o estado de anomia, Essa ausência, de um poder moral exercido sobre os indivíduos. Então, esse é o exercício de número 2. O exercício de número 3, pessoal, ele é um exercício também que vai tratar, a respeito do conceito de anomia, uma questão semelhante ao exercício 2, que vai falar o seguinte, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim.
para explicar a coesão social em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas, lembrem que nas sociedades pré-modernas, né, isso é diferente, tá? Prevalece então a solidariedade orgânica, na qual os indivíduos se percebem diferentes, embora dependam uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, né, lembrem aqui das especializações das profissões, entretanto baseada na competição individualista, né, em busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que asseguram essa coesão social. O que é a coesão social? É a unidade da sociedade, né? E conduzir a uma situação de anomia, né? Então, de acordo com os postulados de Durkheim, é correto dizer que o conceito de anomia indica o nosso gabarito é a letra C, né? A condição na qual os indivíduos não se identificam como membros de um grupo que compartilha as mesmas regras e normas, né? E tem dificuldade para distinguir, por exemplo, o certo do errado e o justo do injusto. Podem notar que aqui a influência da sociedade sobre o indivíduo é menor, né? Na verdade, aqui nós temos o indivíduo cada vez mais se tornando individualista, né? Então, o nosso exercício é a letra C, e como justificativa ele vai falar que Durkheim identifica a anomia no individualismo moderno, no qual os indivíduos não se acham pertencentes a grupos que estabelecem valores e normas a serem seguidos na conduta social. Tá certo? Então aqui lembrem, né, da diferença entre sociedade mecânica solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né? Que ele vai falar que uma predomina nas sociedades pré-modernas, onde a sociedade exerce plena influência sobre o indivíduo, e o outro vai predominar na sociedade moderna, onde o indivíduo deixa de ser cada vez mais o seu senso de coletividade, essa consciência coletiva vai enfraquecendo e o indivíduo vai se tornando cada vez mais individualista e vai se especializando também nessa nova divisão do trabalho, né, que vai trazer cada vez mais indivíduos que vão se especializar nas suas funções, ok? Esse é o exercício 3, indo para o exercício 4, né, ele vai falar o seguinte: Émile Durkheim é considerado um dos fundadores das ciências sociais. Entre as suas diversas obras, destacam-se, né, a regra do método sociológico e o suicídio e a divisão do trabalho social. Sobre este último é o estudo, né, esse que é o suicídio da divisão do trabalho social, é correto afirmar que nosso gabarito aqui é a letra A, né? A divisão do trabalho possui um importante papel social, isso é verídico. Muito além do aumento da produtividade econômica, a divisão garante a coesão social ao possibilitar o surgimento de um tipo específico de solidariedade. Gente, essa nova divisão do trabalho, qual tipo de solidariedade vai surgir? É a solidariedade orgânica, né? Onde os indivíduos vão se tornando mais individualistas, eles vão se tornando mais, vão se especificando, especializando nas suas novas funções no trabalho, né? Então, para Durkheim, a acentuada divisão do trabalho na sociedade moderna, e aqui a gente fala de uma sociedade capitalista, com o aprofundamento da especialização, olha aqui que eu falei para vocês, de funções sociais, assegura a coesão social na interdependência dos indivíduos. Esse tipo de solidariedade é denominado solidariedade orgânica. Esse aí, então, é o gabarito do nosso exercício 4. Vamos agora para o exercício de número 5, o último exercício dessa sequência, né, desses que ficaram de tarefa. Explique o conceito de consciência coletiva, elaborado pelo sociólogo Émile Durkheim. Bom, vamos à resposta aqui. Outra resposta dissertativa, é claro que vocês podem ter colocado com as palavras de vocês, tá? Mas o importante é que o contexto, né, ele esteja de acordo com o que a correção traz, ok? Vamos lá, então, ver o que ele nos traz de modelo de resposta. Durkheim denomina consciência coletiva, né, a dimensão dos valores e das normas que regulam a vida em sociedade, discriminando o que é proibido, o que é permitido e o que deve ser feito pelos seres humanos em suas relações sociais. Essa consciência coletiva é externa aos seres humanos singulares, ou seja, é o todo que influencia, né, o indivíduo. Não se confunde com as consciências individuais. Se eu estou falando de coletivo, eu estou falando de grupo, tá? E é transmitida por meio da educação, prolongando-se por inúmeras gerações da sociedade.
ela fornece padrões, né, lá, os padrões de comportamento, pensamento e sentimento que devem ser seguidos, né, por todos, reafirmando o seu pertencimento à sociedade. É a sociedade influenciando o indivíduo, né? Esse senso de consciência coletiva é o poder que o todo exerce sobre o indivíduo, que a sociedade estabelece e exerce, ditando a maneira de viver dos indivíduos, né? Ora ela é mais forte, ora ela vai se enfraquecendo, como nós vimos ali nos exercícios anteriores, tá bom? Pessoal, então é isso. Essa é a correção aí dos nossos exercícios de tarefa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entre em contato comigo, estarei à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.